Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa esta palavra, para que ela vá de encontro às situações que essas pessoas estão vivendo hoje em dia, para que se mude a situação atual de cada vida e elas possam desfrutar da plenitude do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, já no final da vida dele, e Timóteo já era um homem de Deus formado há muito tempo. E ele trabalhava com Paulo há muito tempo, ele já tinha igreja, ele já era missionário, e ele fazia viagens missionárias com Paulo ainda, e ele era considerado um substituto, um pupilo do apóstolo Paulo. E Paulo está escrevendo a um homem que já era maduro. Ele não está escrevendo a alguém que está começando. Ele está escrevendo a alguém que já tinha vivido muitas situações terríveis naquela época, muitas dificuldades, muitas provações, muitas situações alarmantes que dão surpresas na vida. E ele já era um homem que já tinha vivido mais de 10 anos com o apóstolo Paulo. Ele não tinha começado na fé naquela época. Ele já era vivido. E Paulo, muito mais vivido, está dizendo a ele que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo sintetizou um dos principais fundamentos do reino de Deus. Um tripé do reino de Deus. É o apoio fundamental do reino de Deus. Poder, amor e moderação. Para você viver a plenitude do reino de Deus, você tem que encaminhar no seu processo de santificação para alcançar esse estado, de forma que você consiga viver com a manifestação de poder que você vê nas igrejas e você vê Deus na sua vida. Deus se manifesta com poder aqui, Deus se manifesta com profecia, Deus se manifesta com cura. A sua vida, muitas pessoas aqui têm testemunho para dar que a sua vida foi uma operação milagrosa de Deus. Então você vê a ação de Deus no poder. Isso é fundamental, porque você não pode viver com medo, você não pode viver com temor. O que vai acontecer? O que será de mim? Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou poder ter aquilo? Como é que eu vou fazer frente a essa situação de saúde? Então você fica sempre balançando são situações desafiantes da vida, e você balança e você fica pensando: como eu vou fazer? O que eu devo de fazer? Então sempre a pergunta: o que será de mim? O que vai acontecer? Esta dúvida, irmãos, é que tira a pessoa da plenitude do reino de Deus, porque ela não sabe que ela tem poder. Não é ensinado para você que você tem poder. Não dizer que essa igreja não ensina, porque essa igreja ensina, mas não é ensinado normalmente para você que você tem poder. Essa é uma coisa que você não discerniu ainda. Um dos fundamentos do reino de Deus é saber discernir o reino. Onde você vive? Você vive no reino do mundo, no reino que você vivia antes de conhecer a Jesus? Ou você vive num novo reino, governado por um outro governante, com outro sistema, uma outra constituição, um outro modo de viver? Eu te pergunto, você sabe até onde vai o teu poder? Você sabe até onde vai o poder espiritual que está na tua mão? Então se você não sabe qual é a magnitude do poder que Deus te deu, você não consegue discernir o reino. Então você fica sempre subjugado pelo sistema mundano,
que diz o que a gente tem que fazer e a gente se contenta com isso, chora pelos impostos, chora pela situação difícil, pelo ônibus que tem que pegar, pelo enfrentamento do patrão, pelo custo do seu salário. Então você é uma pessoa que se lamenta das situações do sistema mundano, mas você esquece que você foi passado do reino das trevas para o reino da luz. Glória a Deus. Aleluia. Então esses temores é que deixam você em situações de conflito interno. É o medo do desconhecido. Ora, mas se Deus nos deu a vida eterna, se Deus nos deu poder, se Deus nos deu milagres, se Deus nos deu a Bíblia, a palavra e todas essas coisas, e essas centenas e centenas de promessas que estão escritas aqui, como é que eu vou temer e viver em temor? Então eu não consigo discernir o reino. Eu não consigo perceber a diferença entre o sistema mundano, o reino das trevas e o reino de Deus, o reino da luz. Um pouquinho d'água para mim. Então a primeira coisa que você tem que discernir no reino é o poder que Deus deu para você, e você ainda não sabe nem que tem. Maravilha. Então, para que você conquiste, o evangelista Lucas, o evangelista Mateus também disse que o reino de Deus se conquista pela força. E só aqueles que se esforçam se apoderam dele. Está escrito em Lucas, Mateus capítulo 11 também. Então é preciso que você conquiste o reino, mas você não percebe o reino, você não discerne o reino. A primeira coisa que nós temos que fazer para discernir o reino e conhecer o poder outorgado pela morte de Jesus e o sacrifício na cruz e através do Espírito Santo, a gente tem que ter uma atitude de consagração. Vou ter que ser santo? Meu Deus, vou ter que ser santinho. Vou ter que ser santinho, Carola. Não, a palavra santo significa separado. Você não pode ficar dentro do sistema e viver como as pessoas vivem no sistema do mundo. É isso que é o primeiro passo para discernir o reino. Eu não posso viver como eles. Eu fui chamado daquele reino para um reino de luz. Então eu tenho que cumprir o quê? A constituição do reino da luz. Glória a Deus. Você tem que obrigatoriamente cumprir a Constituição do Brasil. Se você não cumprir, você cai ainda em desobediência do Código Civil e você é processado. E algumas coisas caem no Código Criminal. Então tem uma Constituição. Se você escapar desta Constituição e infringir um dos parágrafos, você é réu. Ora, todo governo tem uma estrutura e uma organização. Você cumpre as leis, porque se você não cumprir as leis, você paga multa. Multa de trânsito, ou você vai preso, ou vai ser processado, ou vai pagar uma indenização. E no reino de Deus existe uma Constituição que você tem que cumprir. A Constituição é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ah, irmão, eu cumpro os 10 mandamentos. Cumpre mesmo. Ah, irmão, eu não adultero, eu não roubo, eu vou à igreja todo domingo, eu dou um dia para Deus, eu honro meu pai e minha mãe, eu não mato, não sou assassino. Quem disse que você não mata? Só porque você não é homicida? Você não mata ninguém?
Quando você olha e julga, você está executando um homicídio. Quando você fala do que você julgou, você está concretizando o homicídio. Meu Deus. Então eu posso dizer a você que você não cumpre as leis do reino que você vive. Então você é réu. Se você é réu, você não pode desfrutar da liberdade do reino, porque você está acorrentado por esse tipo de pecado. O pecado acorrenta, prende. É ele que executa a justiça do erro. O pecado te acorrenta. Não foi Deus que te acorrentou. Há uma legislação. Quem incorre no erro paga uma multa. A multa é a morte. Então não diga, eu sou cumpridor da lei de Deus, porque não é. Nenhum de nós é. Um dia nós somos, outro dia nós caímos. Isso é inexorável. Você tem carne pululando dentro de você. A carne milita contra o espírito, disse o apóstolo Paulo. Então a carne guerreia contra você. E para que você viva uma vida de plenitude e discernir o reino, você tem que discernir que você não pode fazer o que você fazia antes. Você tem que cumprir o código de ética do reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, para conquistar o reino e conquistar o poder que o apóstolo Paulo diz, você precisa discernir o reino. E assim que se discerne o reino, é através deste ensino. Você está ouvindo uma palavra, e você está recebendo esta palavra, e você vai pensar nesta palavra, e você vai colocá-la em prática. Jesus disse, ouvir a palavra e não praticar, não produz nenhum fruto. Só produz fruto se você ouvir a palavra, aceitar a palavra e praticar a palavra. O apóstolo Paulo diz, o espírito de poder, de amor e de moderação. Eu quero ter esse poder. Mas é um tripé que sustenta o reino de Deus. Poder, amor e moderação. Deus não vai lhe dar poder se você não tem amor e não é moderado. Você vai usar mal esse poder. Deus não vai lhe dar amor se você não está disposto e você não se coloca na posição de receber amor de Deus para dar. Você não se coloca na posição de ser um doador do amor de Deus. Se você não manifesta o amor de Deus, você não pode ter poder, porque você não vai usar com amor. Se você não for uma pessoa moderada, Deus não vai te dar poder, porque você vai executar em extremos, fazer oração contrária, macumbinha evangélica, sabe como é que é? Derruba, Senhor, joga por terra aquele homem. Ele é arrogante. Isso, veja bem, irmãos, é falta de moderação. É um dos tripés do reino de Deus, o que sustenta o reino. Se eu arrancar um tripé desse, o reino cai. Por isso que Deus colocou 3 pontos fundamentais, 3 estruturas, 3 colunas no reino: poder, amor e moderação. Amém. Então você discerne o reino através disso. Você ganha moderação e amor. Como? Se eu era uma pessoa
governada pela carne antes de conhecer Jesus, e eu tinha meus vícios, eu tinha meus sentimentos errados, eu tinha meus traumas da infância que me fizeram ser esta pessoa horrível que eu sou. Por exemplo, não estou dizendo de mim não, irmãos. Estou falando de alguém, um exemplo. Aleluia. Essa pessoa horrível que Deus chamou para o reino do Filho do seu amor, é uma pessoa que vai ser trabalhada por Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é Pai. Aleluia. Ele pega alguém que Ele chamou para ser filho. João disse, quem aceitar passará a se chamar filho de Deus. Deus te adotou. O Senhor Deus te adotou como filho. Então Ele vai te tratar como filho. Ele vai te corrigir como um pai corrige o filho. A correção de Deus produz uma sensação. Esta sensação, que provavelmente muitas pessoas sentiram ou estão sentindo aqui, esta sensação, que é uma angústia no coração, que dá um aperto e dá uma revolta contra Deus, se chama quebrantamento. Aleluia. Glória a Deus. A carne que você trouxe para o reino tem que ser quebrantada. A carne inclui os sentimentos errados. Os sentimentos errados vêm de onde? Da sua criação familiar. Alguém não te deu educação suficiente. Porque também era mal educado. Então não te deu educação suficiente e Deus tem que te educar. É verdade. Educação não é que você seja uma pessoa, como é que se diz? Não estou falando no termo assim, pejorativo, que você é mal educado, entre aspas, pejorativo. Não, eu estou dizendo que você não foi suficientemente educado pela sua família. Todo mundo passa por problemas familiares. Ou o pai não deu atenção e a pessoa quer atenção, quer aparecer, quer ser estrela. O pai não olhou para ele. O pai não olhou o desenho que ele fez e falou: ah, meu filho, você é um anjo, maravilha, você vai ser um grande desenhista ou vai ser um arquiteto. O pai não falou isso para ele, nem olhava para ele. Então ele é uma pessoa traumatizada. Esses traumas todos vêm da convivência familiar errada. E o mundo ensina tudo errado, a TV ensina tudo errado, o colega ensina tudo errado, e a escola hoje está ensinando tudo errado, fazendo cartilhas absurdas, colocando até coisas condenáveis por Deus, como educação. Então, Deus pega uma pessoa que está dentro do seu reino, que entrou no seu reino, estava no reino das trevas. Aí atravessou a fronteira do reino das trevas para o reino de Deus. Entrou num outro sistema de governo. Está tentando entender. Tem muita gente aqui que está tentando entender como funciona o reino. E aí Deus começa a trabalhar na sua vida. Então, para que você viva uma plenitude e conquiste o reino com poder, amor e moderação, você tem que ganhar amor e moderação através do quebrantamento. Então quebrantamento é Deus leva para a casa do oleiro. Casa do oleiro é a coisa mais fascinante do mundo na Bíblia. Porque Deus pegou um profeta, levou na casa do oleiro, ele estava fazendo um vaso, e disse para o profeta: olha só, é assim que eu trabalho. É assim que eu trabalho. Eu pego o vaso, vou fazendo. E não está legal. Plá! Faço aquele pó de novo, jogo no forno. Desfaço a lama, jogo no forno. No forno. Para queimar bem aquele vaso. Aí ele vai construindo aquele barro novamente. E tem uma pedrinha aqui. Quebra de novo, vão tirar a pedrinha. Essas pedrinhas, irmãos, são sentimentos ruins que Deus abomina. Deus abomina porque Ele chamou todo mundo de filho. Todo mundo de filho. Filhos. Ora, se Deus tem esses milhões de filhos,
e muitos desses filhos se odeiam, ele vai ficar com muita raiva, com muita indignação, e ele vai entrar com providência nessas pessoas que se odeiam. Ele vai quebrar o vaso, vai dar chibatada, vai botar no forno, vai fazer tudo para parar com essa situação. Então o quebrantamento, irmãos, é uma coisa que ocorre no teu íntimo. Você pode se revoltar, chorar, xingar Deus, jogar a Bíblia fora. Ele está só te olhando. Ele fala assim: meu filho, eu sei, meu filho, agora se humilhe diante de mim, diga que você me ama mesmo assim. Glória a Deus. Aleluia. É verdade? Glória a Deus. É uma coisa terrível de fazer, né, para o ser humano. Tadinho do ser humano, né? Meu Deus é mau. Meu Deus, você é mau demais. Você esmaga o coração humano. Mas para que ele está fazendo isso, irmãos? É para te dar poder, amor e moderação. Você está numa nova família. Essa família vai te ensinar as coisas certas. Essa família vai te ensinar como se comportar corretamente. Porque aquilo que você fazia antes era incorreto, era errado. Não é do reino de Deus. Aqui, essa família do reino vai te ensinar como você se comporta. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas pode fazer aquela outra coisa, aquela você pode. Mas essa você não pode fazer. Sabe por quê? Porque essa família é uma família que tem uma estrutura muito bem montada, em que o amor de Deus é o dominante sobre todos. Venha aí Isaías 57. Isaías 57, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus não vai amassar o teu coração, esmagar o teu coração de brincadeira, por sadismo espiritual. Não, Ele está querendo que você viva uma nova experiência, que você deixe essa psicologia de Deus. É uma coisa incrível. Ele não vai dar Valium para você, ou vai dar Lexotan para você. Ele não vai fazer terapia de grupo, ele não vai fazer bate-papo em consultório, não. Ele vai trabalhar aonde está errado no teu íntimo, e é aí que ele faz a contrição. Ele vai amassando o teu íntimo e indo lá no mais profunda caverna dos teus sentimentos, que vieram lá desde a tua infância, e vai pegando o que está errado e vai arrancando. Glória a Deus. Infelizmente isso dói na alma. Mas é para quê? Para te vivificar e Deus poder habitar. Deus é sentimento. O apóstolo João disse que Deus é amor, é um sentimento. Ele não vai habitar dentro de você se tiver um monte de outros sentimentos que ele odeia, ele detesta, ele abomina, como julgamento, presunção, orgulho, vaidade, todas essas coisas que são ruins no coração do homem. Ciúme. Deus detesta pessoa ciumenta. Aleluia! Ciumento não é de homem para mulher, não, mas ciumento de coisas. Ciumento, ele é mais bonito que eu. Glória a Deus. Ele é mais bonito que eu. Glória a Deus. Inveja é uma forma de ciúme. Você queria ser igual, mas não é. Então você tem ciúme. Tá, beleza. E inveja também.
Também quer ter. Ciúme, irmãos, ciúme é assim. Poxa, o pastor deu oportunidade para ele, não deu para mim. Eu estou há 3 semanas sem me dar a oportunidade, que horror. Ele é dentro do reino de Deus, tem essas ciumeiras. O irmão, a irmã beijou o outro, mas não beijou a mim. Por quê? Será que eu estou fedendo? Também não vou beijá-la mais. Entenderam, irmãos? Isso é um sentimento espúrio, é sujeira de coração. E aí o Espírito de Deus não pode habitar no teu coração na plenitude que deveria habitar, porque teu coração está cheio de sujeira. E Deus tem que varrer a casa, passar pano úmido, jogar cloro, tacar fogo, Meu Deus! passar esfregão, bombril, e às vezes nem sai. Ele precisa queimar aquele coração, botar outro, tirar coração de carne, botar um coração de espiritual. Glória a Deus! Vocês estão rindo, mas vocês também estão chorando. É verdade. Em determinadas situações vocês choram, clamam: Senhor, me salva, me ajuda, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Irmãos, Deus aceita isso, aceita aquilo, tolera isso, tolera aquilo. Sabe, Deus tolera muita coisa, você sabe disso. Mas Ele não tolera julgamento. Não tolera. Sabe por que Ele não tolera? Porque é pó julgando pó. Só Ele é juiz. Se você julgar o irmão, está em Provérbios, Deus abomina. Sabe o que é abominar? Abominar é uma raiva indescritível. É um nojo indescritível que Deus tem. Então, com a mesma medida que julga, a pessoa é julgada imediatamente. Porque a espada de Deus corta. Pá, 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 pá. Então, o quebrantamento é fundamental. Então, não se lamentem se vocês estão passando por uma situação difícil. Essa situação difícil está sob o controle de Deus. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Você está ganhando poder com isso, está ganhando amor, está ganhando moderação. Você não pode ser extremado, explosivo. Tem que ter moderação. Pessoa moderada. Sim, senhor, sim, senhora. É difícil, muito difícil. Muito difícil. Só Jesus, só o Espírito Santo em nosso coração para fazer isso. É verdade. Normalmente o sentimento de cada um é: o mundo gira ao meu redor. Todo mundo é assim, o mundo gira ao meu redor. Aleluia! Todo mundo tem um quê egocêntrico, quer dizer, o meu ego acima de tudo. Glória a Deus! Então é difícil ao longo da vida, mas Deus vai trabalhando, irmãos. Vai trabalhando. E às vezes vocês deixam de ver uma pessoa muito tempo, e quando essa pessoa volta, 1, 2 anos depois, vocês veem a mudança que o Espírito Santo fez na vida dela. Glória a Deus! Aleluia! E vocês mesmos, olhando para trás, 2 ou 3 anos, vejam as mudanças que o Espírito Santo fez nas suas vidas. Meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Vejam as mudanças de caráter. Obrigado, meu Deus! Vejam as mudanças de comportamento. Glória a Deus! Vejam as mudanças no relacionamento com outras pessoas. Jesus é o maior psicólogo do mundo. É verdade. E é grátis.
O único problema é que dói. A psicologia humana não dói, mas a psicologia de Deus dói. Mas é gratuita. Você não tem que pagar nada. Muito bem. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E Ele quer que você use esses tripé no sustentáculo da sua vida. Eu vou enfrentar as situações com poder, vou agir com moderação e com sentimento de amor. Você consegue fazer isso? O seu patrão é o seu algoz, é o seu capataz. Você consegue agir com poder, amor e moderação, ou tu quer pular no pescoço dele? Qual é a sua atitude frente ao seu patrão que é capataz? Usa chicote contigo, tira o teu couro e manda você trabalhar 15 horas por dia. E não te paga extra. Ainda te cobra. Você saiu meia hora mais cedo das 15. Só trabalhou 14 horas e meia. Vou cortar. Entenderam, irmão? Você vai agir com poder, amor e moderação. Como? Senhor, derruba aquele homem, joga por terra e... Poxa. Não. O Senhor entra com providência, aquele demônio que está atrás dele. Eu amarro em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus a mudança no coração, no comportamento dele. Você vai ver. Poder, amor e moderação. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Essa é a atitude que não é uma atitude covarde. É uma atitude moderada e corajosa. Aleluia, Jesus. Você não está lutando contra o seu algoz, você está lutando contra o demônio do seu algoz. Glória a Deus. É saber discernir o reino através dessas atitudes. E através do seu semblante, aquele homem vai ver, poxa, eu estou perseguindo o cara, estou esmagando o sujeito, e o sujeito está orando por mim, meu Deus, o que é isso? Então a gente sintetizando isso, a gente diz que para você conquistar o reino pela força, como diz em Lucas, como diz em Mateus capítulo 11, o reino de Deus se conquista por esforço. É esse esforço que você tem que fazer. Através de discernir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Discernimento. O que Deus quer de mim? Eu sou cidadão do reino. O que eu vou fazer no reino? Discernimento. Segunda coisa, quebrantamento. Se você não deixar Deus te quebrantar, porque é preciso permitir. Se você não quer que Deus te quebrante, você vai ficar assim na beirada, na fronteira do reino de Deus, um pé dentro e um pé no mundo, pé dentro, pé no mundo. E isso vai te produzir um conflito até a sua morte. Você vai conflitar com isso a vida inteira e não vai produzir nada, não vai crescer, não vai ser conhecido, não vai ser uma pessoa que propaga o reino, não vai ser um cidadão do reino. Entendeu? Aí não tem galardão na sua vida. Quando Jesus voltar, você vai ser só um cidadão que vai ver todo mundo trabalhando lá com as suas autoridades, seus anjos, trabalhando com a pessoa no milênio, e você vai ficar olhando, minha vida passou, o cara agora é general de Cristo, ela tem 50 anos trabalhando com ele, governando uma cidade, e é assim que vai ser o milênio. Vocês vão ver isso aprender um dia, mas vocês não terão nenhum galardão na vida, e a vida vai ficar difícil, que vocês não vão usar poder, nem amor, nem moderação. Então ficam cidadãos periféricos do reino de Deus, moram no subúrbio do reino, lá no confim do subúrbio do reino. Discernimento, quebrantamento. E vocês precisam treinar o enfrentamento. Para que vocês usem o poder de Deus, vocês têm que ter essas virtudes do Espírito. Deus não vai aumentar o seu poder se você vai usar mal, se você está todo problemático.
Deus precisa corrigir isso. Agora, depois que Deus te der uma personalidade de reino, um caráter de reino reformado, aí você vai enfrentar as situações com muito mais coragem, poder, autoridade. Poder, amor e moderação. Então é preciso que você rompa, cause o rompimento da sua vontade pessoal. É preciso que você quebre a sua vontade pessoal. Glória a Deus. É preciso que você quebre a sua autoconfiança. Eu posso tudo. Eu sou capaz. Eu aprendi, sei muito mais. Então, quando a gente tem esse sentimento, é um excesso de autoconfiança. Nós estamos confiando mais no nosso braço de carne do que no poder de Deus. Então é preciso que a gente tenha essa quebra do excesso de confiança, do ego, do eu. Eu faço, eu posso, eu tenho, eu consigo, eu dou um jeito. Não. Se assim o Senhor quiser, acontecerá. Se assim desejar o Senhor, se Deus me ajudar. Você pode colocar nesses termos que você quebra o seu espírito autoritário e autoconfiante. Aleluia. Então você tem que se render. É uma rendição. Senhor, faça a tua vontade comigo. Execute o seu querer na minha vida. Se você não deixa e se revolta, não quero, não aceito, eu não aceito isso. Isso é uma frase que eu estou cansado de ouvir nas igrejas. Eu não aceito isso. E sabe, esse rompante de poder inexistente, de autoridade nenhuma, é só a carne se revoltando. Então, se vocês deixarem Deus trabalhar, vocês vão entrar uma nova visão do reino. Vocês vão conseguir discernir o caminho, discernir o reino, e vocês vão ter uma convivência muito melhor dentro da sua casa, da sua família, dentro da igreja, no relacionamento com as pessoas, na atitude frente ao mundo, na atitude frente ao seu empregador, na atitude frente às pessoas que te cercam, nas pessoas incrédulas que te cercam e te conhecem. Você vai ser um referencial. Aquela pessoa diferente. Aquela pessoa diferente. Por que você é diferente? Qual é a sua? Qual é a sua? Eu sou cidadão do reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai poder dizer: eu sou cidadão do reino de Deus. Por enquanto você pode dizer: eu estou querendo ser cidadão do reino. Se você está querendo dizer que vai querer ser cidadão do reino, imaginem, irmãos, quantos anos vai demorar esse quebrantamento. Discernimento, quebrantamento e enfrentamento. Você tem que enfrentar as situações que se cercam com poder, amor e moderação. Qual é a situação que te trouxe aqui hoje? Qual é a situação na sua família? Qual é a situação no seu emprego, nas suas finanças, no seu íntimo, nos seus conflitos pessoais, naquilo que você faz e não gosta de fazer, naquilo que você queria fazer e não consegue? Quais são os seus conflitos? É isso que te trouxe aqui. Alguma coisa, você não veio aqui passear. Se tivesse frio até hoje, é bom tomar um arzinho fresco. Não, o calor violento. Você está aqui dentro, o ar-condicionado não dá conta. Você veio aqui buscar alguma coisa. Que alguma coisa é essa que você veio buscar? Você veio buscar um enfrentamento. Você veio trazer a sua situação
perante ao Senhor, você veio ouvir alguma palavra, alguma coisa que te pudesse puxar lá de uma corda lançada no redemoinho das águas. Ou alguém para soprar a sua torcida que está se apagando. Isto é, a sua luminária está se apagando. Deus tem que soprar a sua lâmpada para acender de novo. É isso? Você está deprimido? Você está descontente? Você está infeliz? Você está em conflito pessoal? A sua família está te destruindo? Ou você está destruindo a sua família? O que está acontecendo? Você veio aqui por alguma coisa. E isso se chama enfrentamento. Você veio aqui enfrentar alguma coisa. Mas você vai enfrentar com poder, amor e moderação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu vou colocar diante do Senhor a minha situação. Com humildade. Senhor, se você não entrar com livramento, eu não sei o que eu vou fazer. Não diga uma coisa dessa. Eu não sei o que eu vou fazer com aquela mulher. Eu não sei o que eu vou fazer com aquele homem. Nada disso. Você vai enfrentar a situação com poder, amor e moderação. Senhor, trabalhe no meu marido. Aleluia. Eu amarro em nome de Jesus todo o espírito que está usando ele, eu jogo por terra. Glória a Deus. Eu destruo toda a maldição lançada sobre ele. Entenderam, irmãos? Esse é o enfrentamento. Deus está trabalhando na sua vida, através da palavra. Há quantos anos para você entender que você é guerreiro? É guerreira. Nenhum cidadão do reino foi chamado para desfrutar as delícias do reino, como Salomão lá, barriga para cima, tomando sua limonada geladinha, a vida inteira. Que é isso, irmão? A vida é de enfrentamento. Nós estamos enfrentando um mundo tenebroso diariamente. O nome disso se chama guerra espiritual. Você está em guerra. Desde o dia que você aceitou Jesus Cristo, você está em guerra e não percebeu ainda. Então poder, amor e moderação é para você enfrentar as situações. Enfrentar com autoridade. A autoridade que Deus te deu através do Espírito Santo, através do sacrifício na cruz. Então você não tem que vir aqui mendigar bênção. Você tem que vir aqui com autoridade. Eu sou cidadão do reino. Deus está trabalhando na minha vida. Eu posso não ser o maior cidadão do reino, posso ser o menor cidadão do reino, mas eu sou cidadão do reino. Glória a Deus. Um dia eu serei o maior cidadão do reino, mas hoje eu sou o menor. Mas eu continuo sendo um guerreiro e continuo enfrentando as situações com autoridade. Aleluia. E é isso que Deus te chamou aqui hoje, para você colocar diante dele a sua questão. Você quer finanças? Você quer no emocional, que Deus trate no emocional? Quer que Deus trate nos sentimentos? Do seu marido, do seu filho? Quer que traga o seu filho das drogas para dentro da igreja? Quer que traga a sua filha, que está perdida no mundo, para dentro da igreja? Imagine, irmão, o que são os seus problemas. Eu não conheço, mas Deus conhece todos. Ele está dizendo para você que você tem que enfrentar e lutar. Aleluia, glória a Deus. A igreja é para te ensinar a lutar. A igreja não vai resolver os seus problemas. A igreja vai te ajudar a você resolver os seus problemas através de Deus, através do poder. É preciso mudar de atitude. Vem aqui, não vamos mendigar bênção, Senhor. Eu preciso dessa bênção, tem misericórdia de mim. Deixa de ser Jó na vida e passe a ser um lutador. Como esses apóstolos lutaram até o fim das vidas dele, e todos eles foram martirizados. Menos João, que não foi, mas todos eles passaram por situações terríveis e foram vencedores. Ao longo nós temos heróis da fé mostrando isso, que são pessoas que receberam autoridade e poder. Você recebeu autoridade e poder. Então, a minha palavra para você hoje é: qual é a sua questão? Vamos colocar isso diante de Deus. Agora, você vai colocar diante do Senhor. Fique de pé, irmão. Qual a sua necessidade?
E este ministério vai trabalhar para este problema que você está enfrentando, essa situação. Nós vamos profetizar na sua vida.